O comércio mundial de alimentos tem exigido cada vez mais licenças ambientais ao fazer negócios. Qual é a contribuição do agronegócio para o meio ambiente, né? Pergunto isso por quê? Porque nós estamos aí, essa pressão, né, sobre essa matéria-prima, né, e sobre a natureza, o tempo que ela demora para se renovar, para se reconstruir, ou seja, os recursos, além de finitos, eles estão realmente acabando e é preciso que o agronegócio também pense essa questão, né? Qual é a sua visão sobre essa questão, né? E do agronegócio frente a essas demandas, não só de comércio, né? Porque cada vez mais se pedem essas licenças, mas também em relação à produção e o papel do produtor nessa preocupação. Muito boa a tua pergunta e eu vou começar dizendo o seguinte. A grande oportunidade que o Brasil tem de crescer e de se tornar um país com o potencial que a gente tem é via o agronegócio e para a gente sair desse sentimento interno e também externo de ser um país de segundo e terceiro mundo. Porque aqui se faz a agricultura mais correta do mundo, né? Se preserva. O único lugar do mundo que o produtor, ele mesmo financia a sua própria floresta, financia indiretamente, porque quando ele compra uma área, ele precisa preservar um percentual que, quando é na floresta amazônica, é 80%, ele só pode utilizar 20%. Quando é região de cerrado, ele precisa preservar 1/3 da área. Ele tem, em 1.000 hectares, ele tem a possibilidade de fazer 650 hectares, em números redondos aí, e 350 ele tem que preservar, seja ele de... Isso é lei. Isso é lei. A lei do Brasil é a lei mais... O cara que fala que o agronegócio não respeita o meio ambiente desconhece isso aí, né? A gente está cheio de Anitas da vida aí, falando um monte de coisa. E a lei do Brasil é a lei mais severa que tem. E o produtor, ele respeita isso. E nós temos de novo um exemplo aqui dentro de casa, que Lucas do Rio Verde, nessa viagem que a gente fez em 2006, que eu falei antes sobre a questão de abastecer o biodiesel, nós chegamos na Wissenhofen, que é uma das grandes empresas da Alemanha de abate de frangos, e em cima da revista do diretor que nos atendeu, estava lá uma matéria sobre a agricultura no Brasil, basicamente no Centro-Oeste, uma pressão muito grande, inclusive em cima na época do governador Blairo Maggi, que era o precursor do desmatamento e que incentivava. Aí o Marino falou, nós temos que achar uma alternativa porque vai vir um boicote já em cima do produto. Aí surgiu a ideia de fazer o Lucas do Rio Verde Legal, que depois foi replicado para o Estado, que virou MT Legal, que consistia no quê? Na recuperação de 100% das APPs, porque o que aconteceu? A exemplo do que aconteceu no Sul, a migração veio e aqui, se você pegar Lucas do Rio Verde, que foi um projeto de assentamento muito bem sucedido, de todos os lotes que tem aqui, que eram mais ou menos 200 hectares, acho que só 3 ou 4 não encostavam pelo menos numa água. Então o cara vinha fazer o desmatamento para poder criar um gado lá e tal, para ter o acesso no rio. Ele derrubava, né? Isso aí foi tudo recuperado, 100%, mata ciliar, tudo. Se você pegar, e o Mato Grosso adotou isso. E por que eu falei da questão de a gente definitivamente ser um país de segundo ou terceiro mundo? Porque nos Estados Unidos, você percorre, inclusive agora alguns dias atrás estava rodando um vídeo de um vídeo aéreo de uma região dos Estados Unidos que não tem uma árvore. Você pega e anda na região do Mississippi, você anda, eu já fiz de carro, saindo de Chicago, indo até St. Louis, percorrendo os estados produtores. Quantos km? Eu não lembro exatamente, mas é alguma coisa entre 400 e 500. Bom, quase um dia inteiro andando. Percorrendo, porque os principais estados produtores dos Estados Unidos são Illinois, que é a capital, é Chicago, Iowa, Missouri, Mississippi, Indiana, é o famoso Corn Belt, né? Que é o cinturão do milho, que é onde
realmente a agricultura se tecnificou e eles têm uma produtividade de milho extraordinária. Mas você não tem uma árvore. Se você quiser parar para... E ninguém fala nada em boicote da agricultura, da importação do produto americano. E o foco todo em cima do Brasil. Então, eu estou dizendo isso porque eu defendo desmatar? Não. Eu estou dizendo isso porque as pessoas não conhecem a realidade. Se você pegar o estado do Mato Grosso, tem 92 milhões de hectares, tem 62% de área preservada, intacta, entre área indígena, de floresta e de rios. 62%, 2/3 praticamente. Nós utilizamos aí 11, 12% da área para agricultura. E dá para avançar quanto ainda? Eu acho que no estado do Mato Grosso, em termos de floresta, muito pouco. Acho que tem que pegar e migrar para essas áreas que eu falei de pastagem degradada. Certo. Então as pessoas ficam... Se você pegar o estado do Amazonas, que é o estado maior da União, ele tem mais de 90% da área preservada. Entendeu? Claro que tem alguns absurdos, tem alguns abusos, por exemplo, de garimpo. De madeira extraída, de madeira. Que na verdade é financiada pelos próprios caras lá fora que querem comprar madeira barata dizendo que nós somos os... Mas na agricultura isso já deixou de ser uma prática faz tempo, porque o produtor sabe que hoje, para ele buscar um financiamento, e começou isso muito forte na moratória da soja. O que era a moratória da soja? 2008. Através da Biov, que é a Associação das Indústrias de Esmagamento de Soja do Brasil, se criou um grupo de trabalho e com monitoramento via satélite, que quem desmatava uma área ilegal, que se você não tivesse o projeto de manejo, ou ela tivesse inserida nessa área de APPs ou de reserva legal, o produto dele era condenado, o produto dele não era aceito no mercado. Tinha que ter a certificação. Tinha que ter a certificação. E tem hoje, isso é feito de forma legal. Então aqui se faz agricultura de forma mais legal no mundo, né? E continua tendo esse estigma de falar que nós somos os grandes matadores, que não sei o que, não sei o que. Então, é uma pena. É que a pecuária também derrubou muita árvore. Tudo bem, mas isso faz parte do parte, passado. sim. Porque o que acontece? Ela está inserida dentro dessa área que é de pastagem degradada hoje. Como eu te falei, tem algumas coisas ainda que acontecem, mas hoje, com o monitoramento via satélite, se o cara pegar e fizer uma fogueirinha aí, desce um helicóptero do IBAMA para... Então, mas muito mais do que isso, a conscientização dos produtores, e esse mecanismo que foi criado tanto para os bancos internacionais, principalmente de financiamento, porque se você pegar a agricultura, ela precisou muito de aporte, de financiamento das grandes trades ou dos bancos internacionais. Os bancos nacionais não tinham um café no bule, não tinham um cacife para financiar em grande escala o crescimento e o desenvolvimento que aconteceu aqui, principalmente aqui na nossa... tinha aqui dentro? Teve que se buscar lá fora esse recurso? Claro que não. Se você pegar o aporte feito ao longo desses anos, desses 20 anos de crescimento, das grandes trades e dos bancos, e daí surgiram as cooperativas, mas os bancos internacionais, eu não quero aqui cometer uma heresia, mas eu tenho certeza que é mais de 50%, deve ser lá por 70%. Sim, porque é muita grana, e aí os bancos que não são privados, os bancos estatais, eles tinham outras linhas também, tinham outras demandas para atender, né? Para suprir. Tipo indústria, por exemplo. E aí você pega e você imagina o seguinte, o Brasil hoje está plantando, chegando em 11 milhões de hectares só de soja, 10.800, com custo por hectare, você faz a conta aí, é muita grana que precisa. Então isso foi acontecendo. E gradativamente isso foi, o cerco foi fechando. Mas mais do que isso, a conscientização do produtor, de saber que ele também tem a contrapartida na questão da preservação, né? E de se pensar num futuro melhor. Até porque ele quer ter que os netos também usufruam, né, daquilo que ele usufrui. Então esse estigma de que a agricultura, o produtor rural faz as coisas de forma errada, isso é uma coisa...
está completamente errado. É de quem está falando que o não senhor sabe. ficou no passado, De quem não sabe. Tanto é que eu citei o exemplo do Lucas do Rio Verde Legal, que ainda na época foi liderado na Secretaria de Meio Ambiente, era a Luciane, que era a secretária. Luciane Copete. Que a gente apoiou através da Fiagril. E a The Nature Conservancy? Exatamente. Ela foi uma ONG que viu o projeto. Mas de onde essa ONG? Ela é americana. Americana. Ela viu o projeto e falou, pô, que negócio legal. E ela apoiou e veio e nos ajudou. E isso foi muito importante no aspecto de você ter uma ONG dentro da estrutura do negócio, fala, opa, peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo. Certo. Então, a partir daí, teve 100% de adesão. Sim, todas as nascentes foram preservadas. O Marino falou aqui para nós. Isso, e aí o que aconteceu? A prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, junto com os viveiros municipais, desenvolveram e ampliaram em grande escala mudas nativas para fazer essa recuperação. Então, você tem lá, dependendo do tipo da nascente ou do tipo do rio, é o mínimo de 50 espécies ali. Não, e 50 metros de faixa. 50 metros? Casos de 100 metros. Então, as pessoas falam sem saber. E aí é uma pena que os pseudos intelectuais, inteligentes, sejam eles artistas, vão lá fora e falam um monte de coisa sem saber. A gente faz um negócio aqui diferente, né? Preserva, produz em áreas onde pode produzir, diferente do que é lá fora. Usei o exemplo dos Estados Unidos, e ninguém fala dos Estados Unidos. Né? Mas é que dentro desse contexto tem muito mais, tem muitas coisas envolvidas muito maior do que a questão ambiental, que é a questão do potencial que o Brasil tem. Eu falei antes, se você pegar, e a gente nos próximos 40 anos precisa dobrar a produção de carne e aumentar 50% a oferta de proteína no mundo, porque nós vamos sair de 7,6 bilhões de pessoas para 9,2, 9,3, é uma estimativa. O Brasil, você sabe quanto que o Brasil hoje usa de área? O Brasil tem 8 milhões e meio de hectares, né? No total? No total. O Brasil utiliza para produção agrícola, está chegando agora em 70 milhões de hectares, entendeu? Então, Aí eu vi inclusive um vídeo semana passada, eu não tinha esse número, me chamou a atenção, porque quando eu sou um cara que gosta muito de número e gravo, falando que nós podemos chegar a 400 milhões, mas que não seja 400, que seja 300, que seja 200. E que cresça com qualidade, né? Que seja 200 e que nós vamos triplicar a área. E tem mais um detalhe, nós ainda no milho, a gente tem um potencial de aumento genético extraordinário.